TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Conversando com os espíritos, este tema nasceu de uma sugestão que, depois de uma palestra que o Sr. Orlando deu há umas semanas sobre a mediunidade, houve alguém que ouviu a palestra e disse à Beatriz o seguinte: falam tanto de reuniões mediúnicas, mas nós não sabemos o que são reuniões mediúnicas. Então a Beatriz levou essa conversa até à Rosarinho, que esteve aqui a fazer oração, que é a pessoa que encarrega aqui no Batuíra das palestras, e pronto. E dessa decisão ficámos assim. Eu hoje venho então falar de como se conversa, o que acontece nos dois planos da vida, para que aconteça então essa conversa com os espíritos, a que nós chamamos, de uma forma mais simples, uma reunião mediúnica. Ora, para nós irmos à reunião mediúnica, para falarmos de uma reunião mediúnica, nós vamos até ao Pentecostes e trazemos aqui o relato que o Espírito Benfeitor Emmanuel faz num livro onde ele nos dá grandes ensinamentos sobre os Evangelhos, e ele começa por nos falar desta maneira do encontro de Jesus enquanto Espírito, não é? Já tinha abandonado a carne, com os discípulos, nesse dia, o dia de Pentecostes. Desde o dia da ressurreição gloriosa de Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. Não quer dizer com isto que elas não existissem, mas Emmanuel vem dar um tom diferente, vem dizer-nos que a humanidade, a partir daqui, ela vai ter outro tipo de relação com a espiritualidade. E continua dizendo-nos, o Deuteronômio, e o Deuteronômio está no Antigo Testamento, portanto, é todo o legado que veio até nós pelo Velho Testamento, proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Ora, nós temos aqui esta primeira fase em que a humanidade estava proibida, não é? Do intercâmbio com aqueles que já tivessem partido. Mas havia uma razão para isto: para afastar a mente daquilo que ela ainda não era capaz de compreender, para afastar a criatura daquilo que ela não entendia. Mas Jesus vai trazer outro tom à nossa existência. E por isso Emmanuel continua dizendo: entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível, com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, e sabemos que a lei de olho por olho e dente por dente foi substituída por a lei de amor, vinha ao encontro dos discípulos saudosos. E porquê é que os discípulos já estavam tão saudosos de Jesus? Porque eles já sentiam essa saudade. Ora, ele vinha ao encontro para os consolar. Porque muitas vezes os espíritos superiores vêm ao nosso encontro, ou pelo menos o nosso anjo da guarda, e a Michelle falou do anjo da guarda no sábado, para quem cá esteve. Muitas vezes os espíritos benfeitores vêm ao nosso encontro para nos consolar e para nos amparar. Como é feito este primeiro encontro com Jesus, dos apóstolos com Jesus? Cerradas as portas, e já temos aqui o tom daquilo que chega até hoje, uma reunião mediúnica é privada. Cerradas as portas para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino, eis que surge o Mestre muito amado,
dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Então a comunicação com os espíritos, desde esta fase, mais uma vez, nos vem falar daquilo que é um pressuposto basilar da doutrina espírita e que é a existência do espírito após a morte, que a morte não existe e, portanto, vem-nos falar dessa vida eterna. Desde essa hora inolvidável estava instituído um movimento de troca entre o mundo visível e o invisível, numa outra base, mas ele estava instituído. A família cristã, nos seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. E logo a seguir nós vamos ter grandes apóstolos, como Paulo de Tarso, que teve uma visão mediúnica na estrada de Damasco e que continuou a sua vida, não é? A ter este intercâmbio entre o visível e o invisível. Ora, esta é a fase de que nos fala Emmanuel, é a fase do cristianismo redivivo ou o cristianismo restaurado. E o primeiro médium de que nós aqui falamos, e porque foi médium durante os 33 anos que esteve entre nós, foi Jesus. Foi também ele o primeiro e o pioneiro na desobsessão, isto é, numa reunião mediúnica, que ele não a fazia, mas ele foi o pioneiro, o número 1 da desobsessão, e porque foi ele que esclareceu os espíritos infelizes, que esclareceu todos aqueles que eram obsidiados, curando os obsidiados, não é? E dando exatamente a condição à criatura de continuar a sua vida mais aliviado e mais amparada. Depois de Jesus, nós vamos dar um salto até ao século XIX, não podia ser de outra maneira, e vamos até Kardec. Kardec, que então trouxe a base da doutrina espírita, foi ele o codificador dos 5 livros que são a base do espiritismo e, portanto, passados estes séculos, chegamos ao século XIX, onde vamos encontrar um caminho para a mediunidade se revelar de um outro modo e para que nós puséssemos então em prática a mediunidade com Jesus. Começamos então com Swedenborg, em primeiro lugar. É ele que vai fazer o início da prática mediúnica. Ele vai falar sobre e vai também vivenciar a situação que é a mediunidade. A mediunidade é uma condição humana, não é? E mais tarde vai-se iniciar essa atividade, a mediunidade, de uma forma mais ostensiva com as Irmãs Fox. Também já foi falada em muitas palestras e está também na TV Batuíra, vários testemunhos, várias palestras que nos falam acerca do assunto. Com Kardec vem então a última fase da mediunidade e deste intercâmbio. Chamou-lhe mais uma vez Emmanuel, agora na seara dos médiuns, a obra do entendimento. Portanto, passámos pelo aviso com Swedenborg, depois passámos pelo início com as Irmãs Fox e com as mesas girantes também, e mais tarde com Kardec, que vai então, de uma forma científica, falar-nos da mediunidade, e Emmanuel chama-lhe a obra do entendimento. E diz-nos que ela é encetada por Kardec, que esclarece a posição da doutrina e do fenómeno, porque uma reunião mediúnica está inscrita num fenómeno. É ele quem separa o trigo da vestimenta de palha e que estabelece rumos, criando obrigações e definindo responsabilidades para todos aqueles que partilham de uma reunião e que participam de uma reunião mediúnica. Mas Kardec vai sistematizar com a sua orientação científica, ele vai sistematizar o que pode ser uma reunião mediúnica e classifica-as segundo um género, segundo uma natureza, em reuniões frívolas,
em reuniões experimentais e em reuniões instrutivas. Nós continuamos na introdução do que vai ser então a reunião mediúnica. Ora, o que é uma reunião frívola? Como o próprio nome indica, e no livro dos médiuns nós vamos encontrar, compõe-se de pessoas que só veem o lado divertido das manifestações e que se divertem com as graças dos espíritos levianos. Muitas vezes nem sabem que estão a evocar um espírito leviano e que um espírito superior não responde a uma evocação desta natureza, aos quais muito agrada essa espécie de assembleia e a que não faltam por terem toda a liberdade para se exibirem. Só que estas reuniões têm um grande perigo. Elas podem trazer e a partir delas podem-se desenvolver obsessões. Mas nós não vamos falar nem das evocações, nem das reuniões frívolas. E se lembram, logo a seguir, Kardec classificou as reuniões experimentais. Temos aqui uma fotografia, este é Chico Xavier, não é? E aqui está uma reunião em que há uma grande doação de ectoplasma. Porquê? Porque é uma reunião de efeitos físicos. Elas têm por objetivo a produção das manifestações físicas. Para muitas pessoas são um espetáculo mais curioso do que instrutivo. Mas as experiências deste tipo, diz Kardec, têm uma utilidade que ninguém ousaria negar, pois elas levaram à descoberta das leis que regem o mundo invisível. E atualmente ainda existem, apesar de serem muito raras, porque os médiuns de efeitos físicos são cada vez mais raros na Terra, não é? Quem já esteve na jornada já ouviu o Dr. Paulo Frutuoso falar na primeira pessoa de reuniões de efeitos físicos, já que a cura é uma das atividades que é efetuada no lar Frei Luís. E, portanto, ele falou-nos de fenómenos de ectoplasmia, falou-nos de materialização de espíritos, tudo que Kardec classificou como reuniões experimentais. Mas também não é nestas reuniões que se classifica a reunião mediúnica. E vamos então seguir até às reuniões instrutivas, porque é aqui que elas se inserem. Elas têm um caráter muito diferente e delas se podem tirar os verdadeiros ensinamentos. A primeira dessas condições é que sejam sérias na integral acessão da palavra. É preciso que se convençam de que os espíritos a que se vão dirigir são de uma natureza muito especial. Os espíritos que ali estão ali em nome de Jesus e vêm até à reunião mediúnica para ajudar e para amparar o seu próximo. Eles são um exemplo vivo e uma carta viva daquilo que Jesus nos pediu, que amássemos o nosso próximo como a nós mesmos. Estas reuniões podem ser, não são apenas reuniões de desobsessão. As reuniões mediúnicas são reuniões de desobsessão. Elas podem ser reuniões de estudo, podem ser reuniões de pesquisa, não são necessariamente apenas reuniões de desobsessão. Mas é esta reunião de desobsessão que o Batuíra, que esta casa desenvolve uma vez por semana. E sempre à mesma hora. Porquê com esta regularidade? Sempre no mesmo dia, sempre à mesma hora. Porque a ligação que fazemos ao mundo maior é então objeto de que todos aqueles espíritos se comprometem e trabalham também nesta casa, no plano espiritual, para amparar todos aqueles que aqui se dirigem. E dizem-nos ainda que acerca das reuniões instrutivas que o sublime não pode aliar-se ao trivial, nem o bem ao mal, que se quisermos obter boas coisas é preciso dirigirmos-nos aos bons espíritos, mas não basta evocar bons espíritos, é preciso, como condição expressa, estar nas condições propícias para que eles queiram vir. Então, neste último parágrafo, temos uma condição muito importante. É que nós podemos querer trabalhar com os bons espíritos,
mas nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é estarmos em condições para que eles queiram vir. E nós vamos ver ao longo da palestra quais são essas condições em que médiuns e todos aqueles que participam da reunião devem estar. Mas o que é uma reunião? No sentido lato do termo, e em particular uma reunião de desobsessão. No livro dos médiuns, e o livro dos médiuns, para quem não sabe, é aquele que nos traz a fase experimental de Kardec, todo o seu trabalho experimental. Uma reunião é um ser coletivo. Então, se a reunião tiver 8 ou 10 pessoas, já que a reunião não deve ser muito grande, para além de privada, ela não pode ter... Leon Denis fala-nos entre 8 e 10, e Emmanuel fala-nos de um número que vá até 12. Emmanuel não, perdoem-me, André Luís. E, portanto, uma reunião é um ser coletivo, não é cada um por si. Estão todos a trabalhar para o mesmo objetivo, para o mesmo ideal. E, portanto, ele é um ser coletivo cujas qualidades e propriedades são a resultante da de seus membros e formam como um feixe. E o feixe será tanto mais forte quanto mais forte for o trabalho de cada um dos seus elementos. E, portanto, conclui Kardec, esse feixe terá tanto mais força quanto mais homogéneo ele for. Ora bom, quais são então, qual é a homogeneidade que se pede aos elementos da reunião? Que haja uma união de laços sincera entre todos aqueles que participam dela, que haja um bom entendimento entre todos, que não haja desconfianças entre nenhum deles e que todos façam a sua parte íntima. E já vamos também falar do que é que cada um faz. Cada um tem 3 bases, tem 3 áreas em que pode desenvolver o seu íntimo. Um estudo intenso, por um lado. Para além do estudo intenso, deve trabalhar intensamente a sua renovação íntima. Sem essas 2 qualidades, não é possível, então, sermos capazes de irmos burilando as nossas dificuldades. Porque os espíritos que vêm até nós, aqueles que precisam de amparo, muitas vezes eles leem-nos e eles sabem o que nós sentimos e o que nós pensamos. Nesta reunião de desobsessão, quem pertence à reunião? Quais são os elementos? Ela é constituída por que partes? E a parte mais importante é a equipa espiritual. Sem equipa espiritual nós não seríamos nada. E por isso nos diz Sueli Caldas Schubert que a responsabilidade básica pelos trabalhos mediúnicos é do plano espiritual. E por isto o verdadeiro esquema a ser seguido aí se delineia. É delineado tudo antes da reunião no plano físico. Mas os lidadores da espiritualidade, se a delineiam, também respeitam os desejos e planificações expressos pelos irmãos da Terra, deixando ao seu cargo uma série de providências, às quais adaptam, por sua vez, a planificação espiritual. Isto é, se por um lado eles delineiam um conjunto de coisas, por outro lado eles dão-nos o livre-arbítrio, para que nós possamos, por trabalho e mérito, também evoluir. Ora, então, se tem uma equipa espiritual, tem também uma equipa de encarnados. E o bom êxito dos trabalhos de desobsessão depende dessa equipa que tem que estar ciente das suas responsabilidades. Já falámos de algumas das responsabilidades, mas poderíamos falar de outras. Da necessidade da pontualidade, por exemplo, e da assiduidade. Se o trabalho é contínuo, se há alguém que deixa de trabalhar no plano físico, também há alguém que deixa de trabalhar no plano espiritual. E se aquele elemento está na reunião, é porque ele é necessário naquele feixe para que aquele feixe se fortaleça. Ora bom, quem é que compõe a equipa dos encarnados? A equipa dos encarnados é composta por médiuns, que já sabemos que são espíritos que encarnaram na Terra com a missão
do intercâmbio, são os doutrinadores, que hoje em dia nós vemos também a expressão de esclarecedor, e são os sustentadores de uma reunião. Todos eles vêm e estão na reunião para que ela possa, de facto, decorrer segundo os moldes que foram preconizados por Kardec e que, de facto, foram também definidos de acordo com a caridade de que Jesus nos falou. Mas como é que então estes médiuns e estes doutrinadores são escolhidos e chegam até à reunião? Antes de mais, nos mensageiros, André Luiz vai nos dizer que num centro de mensageiros preparam-se entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Então, nem os doutrinadores, nem os médiuns se transformam em médiuns apenas aqui na Terra. Eles já trazem essa missão com eles. E se aprofundarem mais o assunto, vão saber, inclusive, é porque este livro fala-nos do assunto, que o seu corpo e a sua pineal são trabalhadas no plano espiritual antes de reencarnarem. Portanto, quando eles nascem, eles já trazem essa missão. Só que a missão é árdua. Porque, por exemplo, os médiuns da casa que amanhã vão para a reunião, já hoje eles podem ter sensação de que entidades se aproximam, entidades que amanhã podem ser então conduzidas até à reunião. O que é que isso quer dizer? Se a entidade é sofredora, a entidade não vai passar, não é? Ela não vai passar eflúvios, não vai passar sensações benéficas e agradáveis. Ora, o médium tem então uma vida bastante, não vamos dizer difícil, mas tem uma vida de grande luta. E por isso, diz-nos André Luiz, neste mesmo livro, que saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam, porque é muito fácil encontrar obstáculos para não cumprir essa tarefa. Alguns conseguem a execução parcial da tarefa, continua. Outros, muitos, fracassam de todo. E por isso longas fileiras de médiuns e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui, com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam de renúncia e precisam de altruísmo. E é nesta condição que médium e doutrinador vêm até à Terra. Para quê? Para evoluir mais rápido e para servir na seara de Jesus. Diz-nos também Emmanuel que na reunião mediúnica o médium é o coração e o doutrinador é o cérebro, e por isso eles atuam como um corpo. Mas ainda falta falarmos dos sustentadores. Quem são? Há sempre outros companheiros sem mediunidade ostensiva. A sua participação é desejável e muito, como nós vamos ver. Se estão bem entrosados com as demais pessoas e mantêm atitude construtiva, contribuem para a concentração das mentes no clima de segurança e harmonia e prestam serviços relevantes de apoio. Ainda que inconscientemente, muitas vezes têm um papel importante no grupo, fornecendo recursos vibratórios de alto valor. Recursos são estes. O que é que eles fazem? Eles mantêm-se em prece. E nós sabemos que a prece é o recurso vibratório que todos nós temos para nos ligarmos ao mais alto. E neste caso, para nos ligarmos também ao mundo maior e a todos aqueles que vêm até nós para nos ajudarem, porque já sabemos que a tarefa não é nossa. Falta então, para que é que a tarefa é feita?
a tarefa é feita para espíritos desencarnados sofredores. Mas não vem só a tarefa, não vem só a reunião espíritos desencarnados. Eventualmente, também podem ser atendidos na tarefa espíritos encarnados que momentaneamente estão adormecidos. Mas falemos dos desencarnados. Os espíritos sofredores, que são os obsessores, permanecem mais ligados à terra e, portanto, à matéria. Dessa maneira, os espíritos benevolentes, muitas vezes, se manifestam nas sessões de desobsessão e servem-se dos médiuns para poderem comunicar com os obsessores. E porquê é que eles precisam de nós que estamos encarnados para comunicar com os obsessores? Porque apegados à matéria, os nossos irmãos que estão mais infelizes e à vida terrena necessitam de sentir-se seguros no meio mediúnico, envolvidos nos fluidos e nas emanações ectoplásmicas da sessão, para que todos contribuem para estas emanações, médiuns, doutrinador e sustentadores, para poderem conversar de maneira proveitosa com os espíritos esclarecedores. Então, os desencarnados, muitas vezes, mostram-se inadaptados à situação em que se encontram. Ou porque sentem saudade da terra, porque alguns sentem fome, outros sentem frio, outros estão apegados à matéria, ao corpo, às roupas, ao dinheiro, aos objetos, é disso que eles falam. Então, é necessário que trazê-los até aqui para que este magnetismo humano os possa ajudar a desligarem-se. E em contacto com este magnetismo, eles vão despertar outras forças que são novas para eles. Ora, numa reunião desta natureza, é necessário que a espiritualidade tenha alguns cuidados. Não são só os nossos cuidados, do que comemos, do que pensamos, do que fazemos durante a vida, não é? Durante o dia, mas durante todo o dia, durante toda a semana, dia a dia, porque a nossa renovação íntima aponta para aí. Então, o que é que a espiritualidade precisa de fazer? Precisa de proteger a reunião mediúnica, precisa de proteger esse espaço. E em instruções psicofónicas, Efigênio, Vítor vai-nos dizer o seguinte: com a supervisão e cooperação de vasto corpo de colaboradores em que se integram médicos e religiosos, inclusive sacerdotes católicos, ministros evangélicos e médiuns espíritas já desencarnados, além de magnetizadores, enfermeiros, guardas, padioleiros, porque nem todos andam, nem todos podem fazer o percurso, temos aqui diversificadas tarefas de natureza permanente. E continua dizendo-nos que a nossa reunião está garantida por 3 faixas magnéticas protetoras. Reparem que não é uma, são 3. A primeira guarda a Assembleia Constituída, portanto, todos aqueles elementos encarnados de que nós falamos, e os desencarnados que se lhes conjugam à tarefa da noite, todos aqueles que vão trabalhar. Na segunda faixa, ela encerra um círculo maior, no qual se aglomeram algumas dezenas de companheiros daqui, ainda em posição de necessidade, mas à cata de socorro e esclarecimento. São aqueles que vão então manifestar-se através dos médiuns. Estamos aqui a falar da reunião do Batuíra e na reunião do Batuíra falamos sempre de médiuns psicofónicos, não é? Médiuns, os ditos médiuns de incorporação. Só que a incorporação, como nós sabemos, não existe. A terceira mais vasta, portanto a terceira faixa, circunda o edifício com a vigilância de sentinelas eficientes. Portanto, tal como nós falamos nas reuniões que aqui ocorrem como esta, também há sentinelas. Há sentinelas à porta do Batuíra, há sentinelas que impedem que quem entre. Uma turba compacta, que é uma turba dos irmãos que ainda não podem partilhar de maneira mais íntima o nosso esforço na aprendizagem evangélica.
Essa multidão, continua então Ifigênio, assemelha-se à que vemos frequentemente diante dos templos católicos, espíritas ou protestantes com incapacidade provisória de participação no culto da fé. Porque é que ele nos diz provisória? Porque todos nós temos como inevitabilidade evoluir. Ora, bem junto à direção de nossas atividades está reunida grande parte da equipa de funcionários espirituais que nos preservam as linhas magnéticas defensivas, porque essa defesa é sempre uma defesa magnética. À frente da mesa, porque se trabalha numa mesa, congregam-se os companheiros em luta a que nos referimos. E temos então aqui os médiuns, temos aqui o esclarecedor ou doutrinador e temos aqui a equipa espiritual. E depois temos aqui 1, 2, 3 espíritos sofredores que vêm então manifestar-se através dos médiuns. Ora bom, e em contraposição com a porta de acesso, reparem que ele está-nos a explicar o que é que está a acontecer no plano espiritual numa reunião de desobsessão. Ao recinto, dispomos em ação de 2 gabinetes com leitos de socorro nos quais se alonga o serviço assistencial. É que o serviço não acaba com os médiuns, ele continua muito para lá disso. Esse serviço assistencial vai continuar depois da reunião terminar. Entre os 2, instala-se grande rede eletrónica de contenção, destinada ao amparo e controlo dos desencarnados rebeldes ou recalcitrantes. Rede essa que é um exemplar das muitas que na vida espiritual inspiraram a medicina moderna no tratamento pelo eletrochoque. É com essas redes que muitas vezes o espírito mais difícil, mais endurecido ainda, tem que ser controlado. Ora bom, e assim, conclui, organiza-se a nossa casa para desenvolver a obra fraterna em que se empenha a favor dos companheiros que não encontraram, depois da morte, senão as suas próprias perturbações. E enquanto essas perturbações não são resolvidas, enquanto eles não podem ultrapassar esta dificuldade sozinhos, eles vão sendo amparados através das reuniões que são feitas nas casas espíritas. Reuniões, como acabámos de ver, têm que ser sérias e feitas em nome de Jesus. Ora, como é que é feito o trabalho do doutrinador? No espiritismo kardeciano é feito segundo os moldes de Kardec. É feito com a doutrinação que é a moderna técnica espírita que Kardec nos trouxe no século XIX, de afastar o espírito obsessor por meio do esclarecimento doutrinário. Muitas vezes ele já foi doutrinado aqui, nestas reuniões, porque nós sabemos que estas paredes não existem no plano espiritual e se alargam, ou então até durante os tratamentos que ocorrem também no Batuíra. Essa técnica é moderna, como nos diz Herculano Pires, e foi criada e desenvolvida por Kardec para substituir as práticas do exorcismo, largamente usadas na antiguidade, tanto na medicina, a medicina também as usava, como nas religiões. Em particular, ela foi particularmente usada, seja no judaísmo, seja no catolicismo. Era um modo como se fazia nessa fase, ainda hoje se faz, mas nessa fase, como se fazia a desobsessão. Por isso dizemos que Jesus foi o pioneiro da desobsessão nos moldes modernos. A doutrinação espírita, continua Herculano, humanizou, porque a doutrinação é a arte do convencimento. A doutrinação é levar o espírito a compreender a sua condição.
E, por outro lado, cristianizou o tratamento das doenças mentais e psíquicas, influindo nos novos rumos que a medicina tomava nesse sentido. A medicina fazia coisas como bater, por exemplo, quando estamos a falar dos primórdios da medicina, como inclusive os eletrochoques, não é? Como nós sabemos que eram técnicas que hoje nós podemos considerar muito rudes, mas que era o conhecimento humano daquela época. Nada que nós possamos, de alguma forma, ajuizar, apenas podemos constatar que era assim. Esclarecer em reunião de desobsessão é clarear o raciocínio do espírito. É levar uma entidade desencarnada através de uma série de reflexões a entender determinado problema que ela traz consigo. O problema pode ser ter feito mal a alguém e não se perdoar por isso, por exemplo. E que não consegue resolver, muitas vezes não consegue perdoar-se, não consegue encontrar solução. Ou então o contrário, alguém lhe fez mal e agora ela está cá para se vingar. Ou fazê-la compreender que as suas atitudes representam um problema para terceiros, com agravantes para ela mesma. E muitas vezes ficam na própria casa, não compreendendo que estão na sua própria casa e que, próximo dos encarnados, em vez de os beneficiarem, prejudicam-nos. E por isso eles vão à reunião de desobsessão para fazerem esse percurso, o percurso da vida espiritual. É levá-la a modificar conceitos erróneos, distorcidos e cristalizados. Se ela aprendeu que depois de perder o corpo vai dormir até ao dia do juízo final, ela vai achar que tem que dormir e que está a dormir. E, portanto, o seu percurso é assim. E ela vai à reunião de desobsessão dizer que dorme porque depois da morte ela passa a dormir até ao dia do juízo final. E isso vai ser desmontado muitas vezes na reunião mediúnica. Por meio de uma lógica clara, concisa, com base na doutrina espírita e, sobretudo, permeada de amor. No instante do esclarecimento, quando a entidade se comunica, ela está de alguma forma expectante, aguardando alguma coisa para ela imprevisível. Ela quer abandonar uma situação na qual sofre, por isso ela precisa que a ajudem, sem a julgarem, sem lhe dizerem que ela está errada e muitas vezes sem lhe contar qual é a verdadeira situação em que se encontra, porque essa é a caridade de que Jesus falou. Apenas ajudar a que ela veja um pouquinho da sua realidade, a que ela desmonte aquela fixação mental em que se encontra. É só isso que é preciso fazer. Também os presentes à reunião se colocam em posição especial, porém de doação, de desejo de atender à expectativa do irmão necessitado. Quanto mais necessitado, mais ele precisa de oração. Quanto mais necessitado, mais ele precisa de amor. Quanto mais revoltado, mais ele precisa que lhe enviemos essas vibrações de luz. E qualquer que seja a maneira sobre a qual ele se apresente, todos os pensamentos e todas as vibrações devem estar unidos, homogéneos, dirigidos no intuito de beneficiá-lo. E nessa hora, o doutrinador será o polo centralizador desse conjunto de emoções positivas. Estabelecendo-se uma corrente magnética, é fundamental o que aqui se passa. O doutrinador deve encontrar em si as palavras mais suaves que ele consegue. E nós somos muito incompetentes e muito insuficientes para compreender a dor do outro. O médium está a dar o seu melhor e por isso o médium, como nos diz Emmanuel, é o coração. O doutrinador, o cérebro. E ali está o espírito. Não há incorporação. O que há é ligação, pensamento a pensamento. Estabelece essa corrente magnética que envolve o comunicante e que ajuda concomitantemente aquele que esclarece. Porque aquele que esclarece também precisa de ajuda, e muita.
Se precisa de controlar os seus pensamentos durante a semana, se precisa de estudar, ele também precisa de ajuda. E este, portanto, aquele que esclarece, recebendo ainda o influxo amoroso do mentor da reunião, e na nossa casa nós temos como mentores Mercedes e Spartaco Ghilardi, terá condições de dirigir a conversação para o rumo mais acertado e que atinja o cerne da problemática que o espírito apresenta. Muitas vezes a ideia vem por intuição. Aquilo que está a acontecer com o espírito vem por intuição, para que as palavras sejam aquelas que ele precisa. Mas este trabalho, mais uma vez, continua a ser do outro lado, não é nosso. E mais uma vez, Efigênio vai nos contar que há uma grande contribuição dos espíritos a que ele chama espíritos arquitetos. E diz-nos então, onde tenhamos uma agremiação de pessoas com fins determinados, existe na atmosfera ambiente um centro mental definido, para o qual convergem todos os pensamentos. Lembram-se que no início nós falámos de homogeneidade. A homogeneidade faz que todos vão contribuir para este centro mental definido. E o que é que acontece? Esse centro abrange vasto reservatório de plasma subtilíssimo, de que se servem os espíritos arquitetos na extração dos recursos imprescindíveis à criação de formas de pensamento. Nós doamos, mas nós não sabemos o que fazer com aquilo, com o ectoplasma subtil, que é quintessenciado. Mas eles sabem, constituindo entidades e paisagens. Se lhe pedirmos muitas vezes para eles verem alguém, quem constrói a entidade são os arquitetos espirituais. A entidade pode não estar ali, mas os arquitetos vão construir quem eles precisam de ver temporariamente. Telas e coisas semi-inteligentes, com vistas à transformação dos companheiros dementados que intentamos socorrer. E para que se recuperem, é indispensável que recebam o concurso de imagens vivas, sob as impressões vagas e descontínuas a que se recolhem. Quem está dementado não tem o pensamento organizado. Não tendo o pensamento organizado, nem sabe às vezes quem é. Se lhe perguntássemos o nome, que não perguntamos, se lhe perguntássemos o nome, eles não sabiam dizê-lo. E isso é aflitivo. Então, para que é que serve a tela? Para que é que a tela é construída? Para lhes mostrar algo que os ajude a relembrar uma vivência, quem são, quem conviveu com eles na última existência, para que os ajude a sair daquela fixação mental em que eles se encontram. E para esse género de colaboração especializada, são trazidos os arquitetos da vida espiritual que operam com precedência em nosso programa de obrigações, consultando, eles fazem isto antes, com precedência, antes da reunião, consultando as reminiscências dos comunicantes que devam ser amparados, observando-lhes o pretérito e anotando-lhes os labirintos psicológicos, a fim de que em nosso santuário sejam criados temporariamente os painéis movimentados e vivos capazes de conduzi-los à metamorfose mental. Estão agarrados, um pescador pode ficar agarrado ao barco e não sai dali, está no barco e continua no barco e não sai do barco e não sabe o que se passa com ele, mas ele está no barco. E é aflitivo estar assim anos. Então eles têm que ser retirados quando a providência divina assim o determina, desta condição mental, que é imprescindível à vitória do bem. Vão continuar o seu trajeto no plano espiritual, no Batuíra, porque não, estudando e também, muitas vezes, a maior parte delas, se não sempre,
sendo dirigidos em primeiro lugar ao hospital que aqui se encontra. Ora bom, trazemos então, depois desta descrição toda, uma história, porque há muitas histórias, mas só podemos trazer uma, sobre dos domínios da mediunidade. Um colaborador do nosso plano franqueou acesso a numerosas entidades sofredoras e perturbadas que se postaram diante da Assembleia formando uma legião. Franqueou, deixou-os passar, não é? Dir-se-ia que se aglomeravam em redor dos amigos encarnados em prece, quais mariposas inconscientes rodeando grande luz. Quem está em prece emana luz também. Vinham bulhentas, este é o seu estado de espírito normalmente, proferindo frases desconexas ou exclamações menos edificantes. Entretanto, logo que atingidas pelas emanações espirituais do grupo, emudeciam de pronto, qual se fossem contidas por forças que elas próprias não conseguiam perceber. Pareciam envolvidos em grande nuvem ovalada, qual nevoeiro cinza escuro, espesso e imóvel, agitado por estranhas formações. Reparei o conjunto, notando que alguns deles se mostravam enfermos, como se estivessem ainda na carne. André Luís fez vários estudos no plano espiritual e está-nos aqui a trazer um dos seus relatos. Membros lesados, mutilações, paralisias e ulcerações diversas eram perceptíveis a rápido olhar. E aqui Aulus vai falar. Nossos irmãos sofredores, que é o benfeitor, trazem consigo individualmente o estigma dos erros deliberados a que se entregaram. A doença, como resultante de desequilíbrio moral, sobrevive no perispírito, sobrevive no corpo espiritual. Abandonamos o corpo físico, mas continuamos a ter um corpo. Alimentada por o quê? Pelos mesmos pensamentos que a geraram, quando esses pensamentos persistem depois da morte do corpo físico. Mas adquirem melhoras positivas em reunião de intercâmbio? É importante a reunião de desobsessão? Sim, responde Aulus. Assimilam ideias novas que passam a trabalhar, ainda que vagarosamente, melhorando a visão interior e estruturando assim novos destinos. É a renovação mental, a renovação da vida. Ora, a desobsessão então, diz-nos Emmanuel, neste livro maravilhoso, não é caça a fenómeno. Ela é experimental, ela é importante e trabalho do amor paciente, conjugado ao conhecimento e do raciocínio associado à fé. Fé que cada vez vai sendo mais forte se nós trabalharmos cada vez mais em nós. E ela é importante para quem? Só para o desencarnado? Aqui está uma visão um pouco mais alargada. Cada templo espírita deve e precisa possuir a sua equipa de servidores da desobsessão, porque quando não seja destinada a socorrer as vítimas da desobsessão espiritual, da desorientação espiritual, que lhe rondam as portas, esta mesma reunião de desobsessão serve para defesa e conservação de si mesmo, ou seja, do próprio centro espírita. Porque qualquer centro espírita baseado nas leis de Jesus é sujeito a grandes dificuldades e lutas que vêm de todos aqueles que são mais infortunados, não é? Mais endurecidos ainda. E não podíamos deixar de ir ao Evangelho. Os inimigos do mundo invisível, que tanto atacam o centro espírita, como podem vir até qualquer um de nós, porque nós temos muitos erros do pretérito, não é? Manifestam a sua malevolência pelas obsessões e subjugações às quais tantas pessoas estão expostas e que são uma variedade nas provas da vida.
são necessárias para nós também nos reabilitarmos. Essas provas, como as outras, ajudam o desenvolvimento e devem ser aceites por cada um de nós com resignação, como consequência da nossa passagem por este planeta, da natureza inferior do globo terrestre. Estamos num planeta de expiações e provas, somos espíritos imperfeitos, não é? O Espiritismo veio provar que esses demónios, designados erradamente de demónios, nada mais são que as almas dos homens perversos, que ainda não aprenderam o caminho, que ainda não estão despojados dos instintos materiais e que somente podem ser pacificados com a renúncia ao ódio. Isto aqui fomos nós que colocámos em itálico, mas somente podemos pacificar alguém ajudando-o a compreender que não é pelo ódio que nós vamos conseguir a nossa paz interior, a nossa paz de espírito. Que a prática da caridade não tem como consequência simples impedi-los de fazer o mal, mas conduzi-los pelo caminho do bem e contribuir para a sua salvação. Aqui a prática da caridade serve para todos: doutrinadores, médiuns, sustentadores e para eles próprios. Mas porquê? Porque aqueles que estão ali, ou a falar com eles, nessa conversa, ou a recebê-los, ou a emanar essas emanações ectoplásmicas, eles leem os nossos pensamentos, alguns deles. Se nós não tivermos feito o nosso trabalho, se nós não fizermos continuamente o nosso trabalho, eles vão nos perguntar, afinal, estamos ali a dizer uma coisa e fazer outra, ou a pensar outra. E, portanto, a luta não é só deles, é nossa também. Somos todos nós que temos que fazer este trabalho imenso de renunciar ao ódio, de renunciar às nossas misérias morais, que ainda são muitas, para ser capazes, então, de convencê-los nessa arte do convencimento, que é a doutrinação. Para que eles aceitem, então, e nós também, esse caminho de Jesus, que é a caridade. Porque Jesus falou-nos nesta pergunta, 886 do Livro dos Espíritos, acerca do verdadeiro sentido da caridade. Foram os benfeitores que trouxeram a resposta, não é? À pergunta de Kardec, mas ele diz-nos: benevolência para com todos, benevolência com quem atende aquele espírito sofredor, indulgência para com as suas imperfeições. Se ele está ali a falar das suas misérias, ele tem que ser tratado com carinho, porque as lutas dele são as nossas lutas, e perdão das ofensas para todos nós. E por isso vamos terminar com Emmanuel e o Pão Nosso, que nos diz acerca das reuniões: quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação. Lembrai o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores, e colocai mãos à obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. Dar esperança, exercitar a caridade e amar o próximo são as grandes lutas de todos nós enquanto espíritos a caminho. Muito obrigada por me ouvirem e uma boa noite para todos. Queridos companheiros, chegamos ao término desta apresentação e acreditamos nós, ela criou bastante curiosidade entre todos vocês, e até podiam perguntar, mas porquê é que nós não assistimos à reunião de obsessão, né? Essa é a curiosidade. Mas tudo tem seu tempo e, como foi dito, há um preparo para tudo isso. Com tudo que foi apresentado, com tudo que realmente a seriedade e a responsabilidade de que é, e porque estamos inseridos nos dois mundos,
ela é muito profunda e deve ficar nas nossas reflexões e verificarmos que a vida não é só parte material, como foi apresentado, porque todos nós temos abraços, mas perguntavam, mas isso é só para os médios? Mas Kardec diz que todos nós somos médios e todos nós somos influenciados, e hoje em dia o que nós verificamos, essa influenciação está num nível muito alto, porque os tempos estão mudados. Mas o importante é buscarmos a assertiva do Cristo: amai-vos e instruí-vos. Temos uma vasta literatura que ela pesquisou e que todos nós podemos e devemos e necessitamos de aprender. Porque não sabemos amanhã se caímos numa obsessão, qualquer um de nós. Chico certa vez falou, nós nunca sabemos quando é que vai desplotar o nosso karma, em que altura. Então a necessidade que a gente aprenda e que se integre, porque é uma coisa muito séria. E vocês verificaram, por tudo que ela falou, que há equipes de amparo, vigilantes, quer na portaria, quer no ciclo da casa, contra a invasão de entidades perversas. Vêm conosco, ficam lá na porta, é uma turbulência muito grande. Bom, mas eles não entram, ficam lá, mas através da telepatia põem a pessoa aqui a dormir. É preciso tomar atenção com isso. Põe a pessoa aqui a dormir. Para quê? Para que ela não perceba, não escuta, não aprende, não se envolva, para o seu domínio, quando chegar a sair da porta, o seu domínio continue. Por tudo que foi apresentado, verificamos todos nós que é muito sério, de grande responsabilidade, e que uma casa tem que exercer um trabalho de grande responsabilidade e de pureza doutrinária, para que realmente nós possamos vir até aqui, se beneficiar, aliviar as nossas tensões, entidades que possam ficar por cá, e porque nós possamos ir mais libertos para os nossos lares. Mas é preciso que façamos a nossa parte. Mas há um detalhe que me estava lembrando aí. Imagina que lá fora, em certas pessoas que trabalham de porta aberta,